Oi pessoal, tudo bom? Tudo certinho com vocês? Vamos, iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos neste momento clamar o Espírito Santo para que Ele esteja nos guiando e nos conduzindo neste momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, hoje nós iremos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 2. E a palavra vai nos dizer: João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou-lhe alguns dos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que ouvis e vedes. Os cegos recuperaram a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por causa de mim. Ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta, é dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, o Batista, e, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Bom, esta terceira semana do nosso itinerário espiritual, em preparação para o Natal, nós acompanhamos o diálogo velado, mas cheio de profundidade, entre João Batista, agora aprisionado, e o Cristo. João, que preparou os caminhos do Senhor, que denunciou e chamou arrependimento, agora, do cárcere, envia discípulos para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Não é dúvida de fé, mas o gesto do precursor que deseja conduzir seus discípulos ao reconhecimento definitivo do Messias. João quer que eles façam a passagem da voz para a palavra, da sombra para a realidade, da expectativa para o cumprimento. E é justamente esta distinção profunda que Santo Agostinho ilumina-nos com maestria. João era a voz,
Mas o Senhor, no princípio, era a palavra. A voz é passageira. Cristo, a palavra, é eterna. Nesta semana, contemplaremos esta dinâmica, espiritual. A voz que passa, a palavra que permanece, a promessa que prepara, a presença que se revela, a espera que educa, o encontro que transforma. João pergunta por que é mestre espiritual. Ele não busca esclarecimento para si. Sua vida inteira foi um sim ao Messias. Mas ele deseja que seus discípulos reconheçam no Cristo as obras anunciadas pelos profetas. Os cegos recuperaram a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Jesus não responde com teorias, ele responde com sinais. A resposta de Cristo é o próprio Cristo agindo. Este, podemos dizer assim, diálogo, nos ensina que quando o coração está apertado, quando a vida se torna cárcere, Cristo nos responde, mostrando sua obra, às vezes silenciosa, mas sempre real. Santo Agostinho, vai dizer: se suprimes a palavra, o que se torna a voz? É apenas um ruído. A missão de João, é esta: não ser o centro, mas ponte; não ser luz, mas lâmpada; não ser esposo, mas amigo do esposo. Ele diz de si mesmo: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. E Agostinho vai dizer: a voz ressoou, cumpriu sua missão e desapareceu. É assim na vida espiritual. Momentos, pessoas, palavras, movimentos interiores nos preparam, mas somente Cristo é permanente, eterno, essencial. Tudo que é voz deve nos conduzir àquele que é a palavra. Jesus afirma: entre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior do que João. Por quê? Por que ele alcançou a grandeza interior da humildade? Agostinho ressalta, João, julgavam que João era o Cristo, mas ele respondeu: eu não sou o Cristo. Ele não se aproveitou do erro alheio, reconheceu o que era, disse o que não era. A verdadeira grandeza no reino não está no destaque, mas na transparência. Não está na glória pessoal, mas na capacidade de indicar aquele que salva. Para viver esta semana, nós somos chamados a abandonar as ilusões sobre nós mesmos, deixar de querer ocupar o centro, entregar a Cristo todo o desejo de reconhecimento, permitir que nossa vida aponte para Ele. O humilde abre espaço para o verdadeiro Messias. O orgulho é sempre um cárcere, mas a verdade liberta. Santo Agostinho, mais uma vez,
né, ele vai nos conduzir ao ponto central. O som da voz te faz entender a palavra. E quando te faz entendê-la, o som desaparece, mas a palavra permanece em seu coração. Esta semana é o momento de acolher a palavra que permanece, que nos forma, que nos converte, que nos sustenta. João desaparece para que Cristo seja tudo. O advento é este movimento. Diminuo para que ele cresça. Silêncio para que ele fale. Espero para que ele venha. Então, nós devemos fazer da mesma forma que João. Nós devemos orar nesse sentido. Senhor, que eu diminua para que tu cresças. Faz tua palavra permanecer em mim. E assim, nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos pedir a Ele para que Ele esteja conosco, para que Ele manifeste-se na nossa vida, para que a voz que ressoa, a voz que nos leva e nos conduz para Ele, faça com que a palavra permaneça, que a palavra crie raízes, que a palavra nos converta verdadeiramente, converta os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos compreender e entender que não há outro caminho de salvação, não há outro caminho que nos leve a Deus, senão Jesus Cristo. E por isso nós queremos que o Senhor habite em nós, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor faça com que a Tua palavra se manifeste plenamente em nossas vidas, a fim de que assim nós possamos estar cada vez mais unidos ao Senhor, em espírito e em verdade, para poder Te adorar, Te bendizer, Te glorificar. E assim, quando chegar o dia da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estejamos verdadeiramente preparados para ir com Ele para o céu. E assim, nós ficamos assim, nessa reflexão, compreendendo que a palavra é que permanece, que as coisas são momentâneas, que a voz que ressoa é apenas uma voz, mas que a palavra é única e é Cristo, que sempre está conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe.